Nesse vídeo você vai entender de forma clara o que são MCPs, porque que tá todo mundo falando disso agora no momento, né? Qual a importância disso, tá? E como que a gente faz para utilizar, aplicar mesmo na prática, utilizando o Anychain, né? Que é o que a gente já está acostumado a ver aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa, né? Vamos direto para o assunto. Para quem não sabe, MCP é um protocolo de comunicação, tá? E esse conceito foi desenvolvido pela Anthropic e ela disponibilizou isso para qualquer um utilizar, tá? Então, se você pesquisar por MCP Anthropic, você vai conseguir dar uma verificada aqui no site deles, tá? E aqui explica melhor o que é MCP, né? Então, aqui, dando uma breve introdução, hoje já tem um tempo, né? Isso aqui já fazem alguns meses, foi em novembro do ano passado, tá? No final de novembro. Hoje estamos disponibilizando o Model Context Protocol, né? O MCP, como código aberto, um novo padrão para conectar assistentes de IA aos sistemas onde os dados residem. Então, o MCP, ele é como se fosse um meio termo, uma ponte que comunica melhor um modelo de IA, né, um LLM com uma fonte de dados, tá? Pode ser uma API externa, tá? Remota, ou até mesmo um banco de dados rodando local ou qualquer coisa rodando local na sua máquina, tá? Ele é uma maneira da gente conectar, tá? Para que ocorra uma comunicação melhor, padronizada entre o nosso LLM e a fonte de dados, tá? Então, você pode dar uma lida nisso aqui, se você quiser, tá? Que aqui ele explica um pouquinho melhor. A gente também pode ver a documentação, tá? Direta aqui do Model Context Protocol. E você também, eu recomendo você dar uma verificada nessa documentação para você entender melhor como funciona, como é que é a arquitetura do MCP, tá? Então, aqui a gente tem alguns SDKs, né? De Python, TypeScript, Java e Kotlin. Então, tipo, se você quiser, você também dá uma olhada aí, principalmente se você for desenvolvedor, tá? E o seu foco for aprender a desenvolver esses servidores MCPs, tá? Então, aqui a gente tem uma introdução em Get Started, tá? Você pode traduzir essa página também, se você quiser. Ele é um protocolo aberto que padroniza. Aqui ele dá um exemplo um pouquinho melhor, tá? Os aplicativos e fornece contexto para LLMs. Então, ele é feito justamente para isso, para fornecer um contexto melhor, para a gente atingir um resultado melhor. Na prática, vai dar para entender também como que isso é muito melhor do que o que a gente já utilizava antes, tá? Que são as tools. Pense no MCP como uma porta USB-C para aplicativos de IA, assim como o USB-C fornece uma maneira padronizada de conectar seus dispositivos a vários periféricos e acessórios, o MCP fornece uma maneira padronizada de conectar modelos de IA a diferentes fontes de dados e ferramentas. Então, basicamente é isso. O MCP ajuda você a construir agentes e fluxos de trabalho complexos sobre LLMs. Os LLMs frequentemente precisam se integrar com dados e ferramentas. Vocês não concordam que um LLM sozinho, sem estar conectado a nenhuma ferramenta externa, ele não tem uma capacidade tão grande assim? O que ele consegue fazer é contar uma história sobre, sei lá, qualquer tipo de assunto, contar uma piada muito ruim e, sei lá, qualquer outra coisa. Então, os LLMs em si, eles não têm um poder muito grande, né? Isso na primeira fase, né? Na segunda fase, que é o que a gente estava há pouco tempo atrás, era onde a gente tinha um modelo de LLM conectado a diversas tools. Só que ainda assim, como vocês inclusive já viram, né? Quem acompanha aqui já viu alguns outros vídeos meus, vocês sabem que LLMs conectados a tools não são tão consistentes. Eles têm falhas, eles erram, tá? Não é muito fácil, principalmente se você pensa em escalabilidade. Quando a gente conecta LLMs com tools da maneira tradicional, que a gente sempre utilizou, né? Chega uma hora que ele não vai funcionar assim, vai ter muitas falhas e inconsistências, tá? Então o MCP ele surgiu justamente para melhorar essa parte, né? Otimizar essa comunicação para que haja menos falhas e os nossos sistemas consigam escalar cada vez mais e melhorar. Claro que o MCP, por ser uma coisa que foi desenvolvida há pouco tempo e que está começando a crescer, não é uma parada que também vai resolver 100% dos nossos problemas e vai melhorar a nossa vida pra caralho, porque agora os LLMs vão funcionar 100% das vezes. Não, tá? É uma coisa, assim como eu disse, está em desenvolvimento. Faz pouco tempo que esse conceito surgiu, tá? Então, por enquanto, a gente ainda não está atingindo aqueles resultados absurdos, mas a gente já consegue perceber a evolução dessa comunicação, tá? Arquitetura geral. Aqui a gente consegue entender como é que funciona a arquitetura de um MCP, tá? Onde aqui a gente tem um host MCP, o if MCP client, tá?
pode ser o Cloud Desktop. Se você der uma lida aqui nessa página da Anthropic, você vai conseguir entender isso, porque eles também falam do Cloud Desktop, tá? E alguns outros hosts, como IDS. Se você é programador e você usa o Cursor, por exemplo, o Cursor já tem a possibilidade de integrar MCPs nele, tá? Inclusive, um dos melhores MCPs assim que eu acho que é essencial você usar no seu cursor seria o MCP do GitHub, onde você consegue conectar o seu cursor com o seu GitHub e ele consegue fazer comunicações sozinho. Em sua essência, o MCP segue uma arquitetura cliente-servidor, né? Então, aqui a gente vai ter o nosso cliente, né, que vai se comunicar com o servidor MCP, tá? Então, aqui ele vai utilizar esse protocolo MCP, né, para comunicar com o servidor. E, por sua vez, o servidor vai se conectar com aquela fonte de dados. Pode ser tanto local quanto remota, né? Pode ser uma API na internet, por exemplo, aqui, ó, Web APIs. Então, imagina que outro dia eu vi um cara, né, falando sobre MCPs e ele deu um exemplo que eu achei muito bom para você entender se ainda essa ideia está um pouco confusa na sua cabeça. Imagina que a gente tem um LLM e imagina que ele fala uma língua. Imaginei o português, sei lá. E a gente tem 3 fontes de dados, onde uma fala inglês, italiano e a outra alemão. Imagina que fica difícil a comunicação entre esses sistemas, a fonte de dados e o nosso LLM, porque eles se comunicam em uma língua diferente. E imagina que no meio, entre a fonte de dados e o nosso LLM, a gente tem o nosso servidor MCP, onde ele é responsável por fazer a mediação da comunicação entre a fonte de dados e o LLM. Então ele é como se fosse um tradutor, tá? Ele faz essa comunicação ficar mais clara entre os 2 pontos, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo que você leia essa documentação. Inclusive, se você é desenvolvedor, você tem interesse em desenvolver servidores MCPs ou qualquer coisa do tipo, dá uma lida aqui que é muito interessante, tá? Você vê todos esses conceitos que estão aqui dentro, fechou? O MCP ele foi disponibilizado no GitHub, né? A gente tem o repositório dele aqui, tá? Principal. E aqui a gente consegue acessar alguns servidores, tá? Já prontos, que já foram criados. E a gente pode pegar e simplesmente começar a testar esses servidores. Então, se a gente vir aqui em Servers, né? A gente consegue ter acesso a uma lista de servidores bem completinha, onde tem muita coisa aqui. E eu vou utilizar, porque foi o primeiro que eu testei, porque também eu vi várias outras pessoas testando esse mesmo servidor, e ele é simples de implementar porque a gente também não precisa de uma chave de API, então a comunicação ela fica mais fácil, é bem rapidinho de configurar. Eu vou procurar aqui Airbnb. Esse servidor da Airbnb, ele é bem legalzinho, como eu disse para vocês, é bem simples de configurar, não vai precisar de uma chave de API, a gente vai fazer isso bem rapidão. Então, a gente consegue descer aqui, e aqui vão ser onde vão estar as informações de comunicação. Beleza, onde que a gente vai testar isso? No nosso NHN, né? Que é o que a gente já está acostumado a ver aqui e fazer, né? Lembrando que o meu NHN, eu estou usando ele self-hosted, né? Então, eu coloquei ele no Railway, tá? Então, tem uma instância dele rodando aqui no Railway. Inclusive, eu posso trazer um vídeo mostrando como é que a gente pode fazer essa configuração aqui. É bem facinho, leva pouquinho tempo, uns 5 minutos, sei lá. Beleza. E também, antes de começar, na verdade, né, esse workflow, deixa eu duplicar isso aqui. Eu vou voltar aqui. Se a gente vir em Settings, Community Nodes, a gente vai precisar instalar um Community Node, tá? Que ele permite a gente utilizar esses MCPs, tá? Inclusive, conectar nos nossos agentes. Fechou? Então, você pode vir em Install Community Node, você pode digitar nhchain nodes mcp. Você marca essa caixinha aqui, understand the risk, que são nódulos da comunidade, né? Não são oficiais do próprio nhchain, e você pode instalar esses nodes, tá? Esse node. Fechou. Uma vez que você instalou, a gente pode voltar para o nosso fluxo, tá? E aqui a gente consegue testar, por exemplo, chamando MCP Client, e a gente pode listar List Available Tools. E aqui para você configurar essa credencial é muito simples, fechou? Você só precisa vir aqui e como você vai fazer? Volta naquele repositório do servidor que você escolheu e você vai ver essas informações aqui, tá? Eu vou pegar esse de baixo, que vem com esse ignore robots txt. E aqui em command, a gente vai utilizar esse comando, né? npx, e a gente pode passar aqui em command e arguments. A gente pode vir aqui e copiar esses argumentos, tá? Como é uma lista de argumentos, entre um argumento e outro, você deixa um espaço, tá? E coloca tudo em uma linha só. E environments, aqui iria a sua chave de API, né? A sua chave para conectar com
com a fonte de dados, mas no caso aqui não precisa, como eu falei para vocês, né? Então essa configuração a gente pula. Você salva e pode fechar isso, tá? Que é para funcionar. A gente tem as operações desses módulos, tá? De MCP. Aqui a gente vai usar o List Tools. Para esse vídeo a gente só vai usar dois, que são o List Tools e o Execute Tool. Esses outros aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas tem servidores que fornecem prompts também, tá? A lista de prompts para o seu modelo utilizar. Mas beleza, List Tools, a gente pode dar um teste workflow. E esse MCP é para ele retornar uma lista das tools que estão disponíveis no Airbnb. O que são tools? Quando a gente utilizava os fluxos com agentes onde a gente conectava as tools, vocês lembram? Onde, por exemplo, tem um Google Sheets, tem a tool de Append Row, Delete Row, Update Row. Cada uma dessas opções são uma tool dentro do Google Sheets. Então, imagina que o nosso LLM, em vez de estar conectado a 10 tools para fazer 10 ações diferentes e movimentar toda a nossa tabela, em vez disso ele se conecte apenas a duas tools, uma que lista todas as ferramentas disponíveis e a outra que ele executa uma ferramenta que ele escolher. Então é justamente isso que acontece aqui, tá? A resposta desse módulo é devolver uma lista de ferramentas que estão disponíveis no Airbnb, né, no caso, e que aqui são duas ferramentas apenas, tá? Então aqui é utilizando o módulo solto, tá? Mas vamos puxar um agente de IA para ficar melhor de entender, fechou? Então, aqui a gente pode conectar um agente. E só um detalhe nessa parte aqui, tá? Deixa eu só conectar o meu modelo e a memória. Aqui eu vou utilizar o 4O mesmo, que eu gosto. OpenRouter não, OpenAI. Só escolher o modelo, fechou? Aqui eu vou conectar uma memória, né? Simple Memory. Fechou. E aqui em Tool, se você acompanha esse vídeo até aqui e fez exatamente o que eu fiz, não é para você conseguir colocar uma tool de MCP, tá? Ou pelo menos não é para ela funcionar, se você conseguir colocar. Por quê? Você tem que setar nas suas variáveis de ambiente, tá? Onde você está rodando esse código do seu projeto, ou setar essa variável no seu arquivo Docker Compose, uma das duas opções. Aqui no caso você tá uma variável de ambiente pelo Railway aqui, né, pela instância que eu tô rodando no Railway, que permite essa variável de ambiente, a gente vai setar ela como true e ela permite que agentes executem módulos externos, tá, módulos de comunidade. Fechou? Então você pode vir aqui em Primary Production, tá? Se você também tá utilizando no Railway, a gente pode vir aqui em Variables e aqui, deixa eu achar, essa aqui, NHN Community Packages Allow to Usage, tá? Então, vai ser essa variável que você vai adicionar aqui, beleza? E você, se a gente enxergar ela aqui, tá vendo que eu setei como true, tá? Então, você tem que fazer isso. Vem aqui em New Variable, coloca o nome dela aqui, coloca o valor true, beleza? E você, depois que você fez isso, você vai fazer o deploy. Aqui em cima vai aparecer um botãozinho roxo para você meio que atualizar o seu deploy, tá? Para essa variável realmente tá valendo, tá? Então a gente pode voltar aqui, a gente pode puxar um MCP Client Tool. Aqui é a conta que eu já registrei, né, no servidor do Airbnb, como eu mostrei para vocês. Tool Description vou deixar como Set Automatically, tá? List Tools. É o que a gente quer. Vamos testar isso aqui, salvar isso aqui. As tools disponíveis. Lembrando que eu não passei um prompt para ele nem nada, tá? Eu só joguei esses módulos aqui. Assim, por um lado, velho, o MCP, ele facilita muito a construção dos agentes. Além de, por exemplo, o próprio prompt mesmo, que você não vai precisar especificar cada tool em detalhes, quando ele deve chamar e tal. Isso que é o problema de conectar agentes e principalmente quando a gente quer escalar. Não é uma coisa que funciona muito bem. E com o MCP, essa construção foi muito facilitada. Porque aqui quando ele bate nesse módulo de list tools, esse módulo vai devolver as tools para ele especificar exatamente o que cada tool precisa para ser executada, tá? Beleza, então ele devolveu a resposta, né? Que são duas tools mesmo que a gente tem disponíveis. O Airbnb Search, pesquisa por listagem do Airbnb com diversos filtros e paginação. Tá vendo? Ele devolve os detalhes de cada tool. Então vamos conectar a nossa próxima tool, que vai ser a de executar uma tool. Vamos lá em MCP Client Tool. Vamos vir aqui em Execute Tool, tá? A gente vai botar uma expressão. Aqui embaixo você pode clicar nesse botão. Let the model define this parameter. Clica naquele botão, ele vai preencher sozinho. E aqui em Tool Name, a gente pode colocar aqui, ó. Se eu não me engano, aqui já tem um exemplo. Não. Tá. Então, a gente pode abrir aqui e dar um From AI. Primeiro parâmetro a gente passa Tool Name. E o segundo parâmetro... Name of Tool Execute. Ou sei lá, qualquer coisa do tipo que você queira colocar aí, tá? Apenas para especificar o nome da tool, beleza? Fechou. Vamos salvar isso aqui. Pesquise
apartamento para um casal de adultos, sei lá, ou qualquer lugar que você queira especificar aí, tá? É só para fazer um teste, vamos ver se ele consegue responder bem. Na teoria, né, é para ele conseguir pesquisar isso que eu especifiquei para ele e devolver para a gente. E também devolver os links, tá? Para a gente conseguir acessar cada imóvel. Aqui ele listou algumas opções para um casal de adultos em Copacabana. Então, a gente tem os links, tá? Ele deu 3 exemplos aqui. Então, você pode entrar, né? Através do link. Beleza? Apartamentinho. Você consegue ver outros aqui, tá? Outros exemplos que ele deu. Então, ele fornece os links também de cada apartamento, né? Que ele devolveu. Fechou? Então, basicamente, é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, tá? Acho que foi um vídeo mais rápido, mais direto ao ponto, né? A gente passou um pouquinho pela teoria e os conceitos e finalmente chegamos na prática e conseguimos aplicar isso. Então, vocês conseguem perceber o quão mais simples é você desenvolver os seus agentes utilizando MCP? Pense nisso. MCP realmente veio para bagunçar as coisas um pouco. Então, eu acho que ele melhorou muito. O jeito que a gente desenvolve os nossos agentes, né, ficou muito bem otimizado e futuramente isso aqui eu acho que vai estar bizarro, tá? Porque por enquanto não é uma parada tão absurda, porque ainda está no início disso, tá? Mas futuramente eu acredito que isso vai mudar muitas coisas, tá? Então, se você não conhece MCPs, quer dizer, não conhecia, né? Porque se você chegou até aqui, você já sabe o que são. Começa a utilizar isso, tá? Porque isso faz uma diferença absurda. Isso melhora muito o seu resultado. Então, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida. Se inscreve no canal aí, deixa um comentário, um feedback. Isso é muito importante, tá? Sugestão de vídeo, dúvida ou qualquer outra coisa. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!